Olá, paz seja com você. Que bom ter você aqui no segundo dia da nossa jornada, Edificando Ministérios. Em Marcos 9:33 e em Marcos 11:11, Jesus nos deu duas lições poderosas. Verdade que em ambos os textos ele vai agir. E sua conduta será uma conduta no sentido de repreender, de corrigir e de admoestar duas situações que estavam acontecendo e que não estavam de acordo com o seu querer e com a sua vontade. Mas, muito mais além do que ele fez propriamente, as lições que estão envolvidas nesses dois textos estão, no primeiro, em relação ao lugar onde ele executou essa ação, e no segundo, em relação ao tempo em que ele executou essa ação. Perceba bem, na primeira história, a Bíblia diz que chegando em Cafarnaum, Jesus pergunta aos discípulos: o que vocês estavam contendendo no meio do caminho? Na verdade, a discussão dos discípulos se deu no meio da rua. E Jesus, obviamente, percebeu o que eles estavam discutindo, percebeu, inclusive, a razão da sua discussão. Mas Jesus não os repreendeu e nem mesmo perguntou o que eles estavam discutindo ou por que ali no meio da rua. Não é porque eles agiram assim, não é porque eles foram indiscretos e deselegantes a este ponto de travarem uma discussão infantil no meio da rua, que a repreensão também acompanharia este mesmo nível tão baixo. Jesus deixou para repreendê-los em casa. Em casa, Jesus perguntou o que vocês estavam discutindo. A discussão era tola e banal, a respeito de qual deles seria o maior. Jesus então chama uma criança, coloca no meio da sala e começa a dar-lhes uma lição poderosa e inesquecível a respeito de humildade. Imagine bem se isso tivesse acontecido lá, no meio da rua. A ênfase não teria sido a mesma, a elegância não teria sido a mesma. Até mesmo a exortação precisa de um lugar específico para acontecer. Se você tem exercido um ministério, se Deus tem colocado em você, sobre você, autoridade para admoestar e exortar, receba esse conselho. Não permita que o seu ímpeto, não permita que a sua ira, não permita que o seu descontentamento faça com que você atropele limites muito importantes sobre a elegância de um ministério, sobre a forma como se colocar, sobre o lugar e também sobre o tempo em que se coloca uma admoestação. Porque para falar de tempo, eu vou usar o outro texto, Marcos 11:11. Jesus chega no templo e a Bíblia diz assim: tendo visto tudo, como já era tarde, foi para casa. No outro dia, Jesus voltou e fez aquilo tudo que a gente já sabe. Virou as mesas dos cambistas, derrubou as cadeiras aonde se assentavam os vendedores, expulsou as pessoas que transitavam inadequadamente no templo. Mas veja, ele havia estado na noite anterior. E o texto é claro em dizer, tendo visto tudo. As mesmas coisas que Jesus viu pela manhã, ele também já havia visto na noite anterior. Mas a verdade é que ele compreendeu que aquele não era o tempo de agir. Ele refreia isso, pernoita, e no outro dia pela manhã, ele então fará a mesma coisa que poderia ter feito na noite anterior, mas ele fará agora pela manhã, porque aquelas mesmas pessoas, com as mesmas atitudes, estavam lá outra vez. Por que então correr e se apressar em ter feito na noite anterior, se Jesus sabia que elas estariam lá de novo? Desta vez, Jesus está ensinando sobre o que fazer, sobre a ação correta no tempo correto. Não faça em qualquer lugar e nem faça em qualquer tempo ou a qualquer hora. Se você tem uma palavra de admoestação, se você percebeu a correção que precisa ser executada, seja inteligente, seja assertivo. Faça isso no lugar certo, faça isso na hora certa, porque, sem dúvida nenhuma, as boas ações de correção e disciplina que podem partir de você podem ser estragadas se exercidas no lugar e no tempo errado. Deus te abençoe e até amanhã.